Um vídeo sobre o nosso projeto Magnus Billing. Neste vídeo especificamente eu não vou falar sobre questões do projeto Magnus Billing em si, mas eu vou falar sobre os projetos da Magnus Solution. Magnus Solution é, na verdade, a empresa de minha propriedade que desenvolve e mantém o projeto Magnus Billing, e através da Magnus Solution a gente tem alguns módulos comerciais, módulos pagos, ok? Todos eles são pagamentos únicos, tá? E todos eles têm custo, porque são normalmente módulos que têm que ser feito manualmente no servidor de cada cliente, tá? Então a gente cobra esse valor que normalmente é bastante baixo, tá? Mas hoje a gente vai falar sobre os servidores slave, tá? Os servidores slaves, eles usam nossa aplicação em C. A aplicação em C, para quem não sabe o que é só entrar aqui no site, ó, serviços, aplicação em C, e ele tem um vídeo aqui demonstrando que basicamente essa aplicação em C é instalada no seu servidor, compilada no Asterisk, e ela vai substituir o método padrão do Magnus Billing, que é fazer todo o processamento da chamada através de AGI utilizando o código PHP. O código PHP que você provavelmente já pode ter, provavelmente ou não, vamos mostrar aqui, ó, já pode ter visto aqui no GitHub. Todo o projeto Magnus Billing está em PHP usando o Asterisk, tá? Só que esse método de usar AGI com o Asterisk para fazer todo o processamento da chamada, todo o processamento não, desculpa, todos os cálculos, né, para verificar crédito, verificar tarifa, decidir por qual tronco deve sair a chamada, é tudo feito com PHP. Isso torna o sistema bastante lento, tá? E derruba a quantidade de capacidade de chamadas por segundo que o servidor consegue fazer, tá? Depois de muito estudo, a gente determinou que esse era o grande gargalo dos servidores que utilizam praticamente qualquer sistema billing no mundo, inclusive outros softwares que não seja Asterisk, como por exemplo o FreeSwitch, tá? Então a gente decidiu fazer tudo o que o Magnus Billing faz em PHP, criar um módulo nativo para Asterisk escrito na linguagem C, ok? Com isso a gente conseguiu aumentar em um servidor de 12 a 15 CPS, um servidor bom, tá? Para um servidor simplesinho, com 2 cores ou até menos, 1 cores e 4 GB de RAM, de chegar a passar de 40 CPS com um único servidor simples, tá? Bom, isso você instalando no seu servidor, você tem um custo mensal de R$ 152 por mês. Até aí isso já existe no Magnus Billing já há mais de anos já, tá? Já temos bastante gente utilizando e bem contente. Com essa aplicação em C, você também consegue passar a ter essa capacidade de adicionar servidores slaves, tá? Que seriam servidores, inclusive, menores que o servidor principal do Magnus Billing, tá? Vamos dizer aqui, ó, que esse logo do Magnus Billing aqui é o seu servidor o seu servidor master, onde você tem o seu Magnus Billing instalado, tá? Que aqui, por exemplo, a gente mostra o banco de dados em um outro servidor, tá? Mas na maioria dos casos é o mesmo servidor, tá? Praticamente todas as pessoas que eu conheço que usam o banco de dados está no mesmo servidor do Magnus Billing. Se você bota a aplicação em C no seu Magnus Billing, você passa imediatamente de ter uma capacidade de 40 CPS, o que antes era 12. Tá? Essa limitação não é do Magnus Billing de nada, isso aqui é o Asterisk. Tá? Ele limitava não tinha capacidade de processar mais que essa quantidade de CPS por causa do sistema de AGI, tá? E PHP. Então, usando essa nossa aplicação, passa para 40. Tá? Se você quer saber essa questão de CPS, no vídeo aqui no site eu detalho mais sobre isso. Tá? Bom, se esses 40 CPS ficava pouco para sua empresa, você podia adicionar um zip proxy, tá? E depois instalar outros servidores. Esses outros servidores eles não têm Magnus Billing, que pode ser um ou mais de um ou quantos você quiser. Tá? Ele simplesmente tem aplicação em C. E a aplicação em C,
conecta, conforme a gente vê a flechinha em azul aqui, no banco de dados, tá? Que normalmente é o seu próprio Magnus Billing, ok? Só que o que acontecia? Caso um servidor slave ficasse offline, ele caísse, o proxy imediatamente parava de enviar ligação para esse slave. Passava a enviar somente para os dois que estavam... Vamos dizer que neste caso você tenha essa mesma estrutura aqui com 3 slaves. Tá? O proxy deixava de mandar ligação para cá até esse servidor ficar on de novo. Tá? Só que o que acontecia? O que acontecia aqui era que se os slaves caía, ok, continuava funcionando. Ia saturar mais o seu sistema, mas continuava funcionando. Só que se o seu Magnus Billing caísse, ficasse offline, tudo parava. Tá? Até, perdão, aqui, ó, se o seu proxy caísse, você já tinha a opção de colocar 2 proxies, tá? Sem problema nenhum. Inclusive o proxy não tem custo nenhum, tá? Você ativando mais de uma aplicação em C, a gente instala o proxy de graça para você sem custo nenhum. Tá? Esse zip proxy aqui é só um OpenZips que fica fazendo o balanceamento das chamadas, ou seja, seu cliente manda para cá e o zip proxy decide e balanceia essas chamadas entre seus usuários. Tá? Mas nesse sistema aqui, você já podia ter aqui um segundo zip proxy fazendo a mesma coisa. Tá? Então, o seu cliente podia mandar ligação para cá e, caso aquele primeiro falhasse, podia mandar a ligação para esse proxy 2. Tá? Mas, se o Magnus Billing caísse, lascou, caía tudo, nada mais funcionava. Tá? Bom, agora é que vem a novidade, então, que a gente esteve trabalhando há um bom tempo, tá? E graças a Deus a gente conseguiu fazer. A gente conseguiu fazer com que esses slaves, utilizando a aplicação em C, pudessem trabalhar mesmo se o Magnus Billing cair. Tá? Porque eles não vão mais... Ou melhor, você vai ter as duas opções. Ou manter exatamente como está, tá? Ou essa opção que é utilizar o que eu chamaria de slave backup. Tá? Ele trabalharia normalmente, tá? Só que ele continuaria funcionando se o master cair. Mas qual a desvantagem? A vantagem é clara. A desvantagem é que desse método, como ele não depende em real time do Magnus, do banco de dados, né, do que está no Magnus principal, por exemplo, se um cliente A, tá, tiver 10 reais de crédito, aí o teu servidor principal cai. Para o servidor dos slaves seu, todos eles, o cliente A vai ficar com crédito 10 até o master cair. Até o master voltar, desculpa, né? Quando o master voltar, todas as ligações feitas nos slaves vão ser processadas e aí vai ser descontado do crédito que o cliente tinha. Então, se nesse tempo que o master ficou offline, o usuário ligou mais de 10 reais, ele vai ficar com saldo negativo a hora que o master voltar. Tá? Então, essa é a desvantagem. Tá? Por eles justamente não estarem conectados em real time no banco de dados do Magnus Billing, tem essa questão do crédito ali, que caso o Magnus Billing principal caia, você pode ter esse cliente com um crédito negativo devendo para você. Tá? Mas, ao mesmo tempo, seu sistema não cai. E agora a gente tem uma outra grande vantagem. Nesse sistema atual, o seu slave precisa conectar no Magnus Billing, ou melhor, no banco de dados, né? Que normalmente é o mesmo servidor. E para isso acontecer e não prejudicar a capacidade de chamada do slave, você precisava ter o slave e o master no mesmo data center, na mesma rede local. Porque o ping tinha que ser extremamente baixo, porque todas as conexões eram feitas de forma automática entre o slave e o banco de dados do master. Tá? Como usando o slave backup, você não tem mais conexão em real time, tá? Então você inclusive pode fazer isso aqui, ó. Pode botar um slave em outro data center, num data center B lá. Ou até mesmo um outro slave lá num data center internacional. E aí o seu proxy vai ficar fazendo isso aqui.
vai ficar mandando ligação para os seus slaves que estão tudo na mesma rede, e também mandando ligação para os seus proxies lá, para os seus slaves que ficam em outros data centers. Tá? E isso não vai não vai prejudicar em exatamente nada a capacidade de processamento. Ó, e aí aqueles seus slaves lá mandam para os seus troncos. Ó. Então vamos dizer que tudo isso aqui caia, porque o data center inteiro caiu. Você perdeu conexão com todos. Nada mais funciona. Nem o master, nem os slaves, nem o proxy, nada, exatamente nada. Mas esses outros dois slaves que você tem fora, em outro data center, ou até em um data center fora do país, vão continuar. Então, no máximo que você vai, neste caso aqui, você diga para o seu cliente, olha, mande para o servidor tal, ou mande para o servidor tal. Ou até mesmo você pode ter aqui, ó, um segundo proxy. Ó, e esse proxy aqui, daí vai mandar balancear para aqueles dois lá. Ó, que quando tudo isso aqui está funcionando, esse proxy também manda para cá. Tá? Só porque se esse proxy cai, você pede para o seu cliente mandar para esse outro proxy que está num data center diferente e a ligação continua sendo mandada. Como esses 3 slaves caíram, esse proxy não vai mandar mais para lá e vai mandar só para esses outros 2 slaves externos. Ou seja, é uma solução de alta capacidade e que você pode praticamente replicar o seu sistema de forma horizontal em data center diferente e praticamente dessa maneira ficar sem limite, porque também da maneira anterior, como todos os slaves conectavam no banco de dados do principal, chegava um ponto onde só as requisições feitas para o banco de dados do principal já meio que matava esse servidor. Tá? Deste método, como cada slave, os slaves backups, eles vão, na verdade, eles têm uma cópia limitada do banco de dados do principal, tá? Eles vão fazer a consulta internamente, eles não vão ficar fazendo requisição para o master a cada chamada. Então ele também passa a não consumir tanto recurso do master. Tá? Então, vamos lá. O que eu recomendaria para vocês? Se você tem uma estrutura grande como esta, seria interessante você pegar pelo menos alguns de seus masters, talvez não todos, alguns de seus slaves, perdão, e passar e mudar eles para o sistema slave backup. Tá? Neste caso, para fazer essa migração de um slave já existente, que você já tenha, eu cobro o valor de 1 hora, de uma mensalidade do slave, para fazer a migração. Se você quiser ativar um slave novo, aí você paga só a aplicação em si normalmente sem um custo extra. Tá? Porque daí eu já vou fazer a instalação desde o início no sistema slave backup. Mas caso você não tem nada, você só tem seu Magnus Billing, tá? Mas você quer ter um backup, você quer, não, se o meu sistema cair, seria bom ter um servidor diferente. Então você pode esquecer backup, pode proxy, e pode simplesmente colocar um segundo servidor, tanto na sua rede, ou até mesmo pegar, por exemplo, contrata um servidor lá no Google, por exemplo, transforma aquele servidor num slave backup, tá? E até mesmo pode deixar ele apagado, para você não gastar dinheiro. Caso, não, apagado não poderia, né? Porque se você apagar o servidor, ele não vai conseguir ficar fazendo as replicações do banco de dados que ele precisa fazer. Tá? Mas você teria que deixar ele ligado, mas poderia deixar ele com um hardware bem pequenininho, o mínimo possível, só para ter ele lá. E aí, caso o seu servidor principal cair, você simplesmente aponta seus clientes para cá, e aí, caso necessário, até aumenta o hardware dele. Né? E assim você tem um sistema de backup bastante robusto, bastante rápido de ser migrado, sem precisar fazer nada. Tudo totalmente automático. A única migração seria apontar o cliente para o servidor slave. Que neste caso você podia até usar um sistema de DNS e usar domínio, e caso o servidor principal cair, você ir lá no seu sistema de DNS e apontar ele para o IP já do slave 1. Ou diretamente já passar para o seu cliente os dois. Né? Aí é decisão sua. Né? Mas é um sistema, neste caso aqui, extremamente econômico. O seu custo que você teria para manter esse slave seria simplesmente numa aplicação em C, seria, atualmente R$ 152 por mês, e teria um backup, né? Para qualquer encrenca que você teria pudesse acontecer. Lembrando
a todos que todos esses sistemas de aplicações em C, slaves e procs, estamos falando simplesmente para chamada sainte, ou seja, o seu cliente inicia a chamada para o Magnus Billing e o Magnus Billing vai enviar para um telefone fixo e celular. Ligações ao contrário, onde o seu tronco envia para o Magnus Billing, ou seja, uma chamada DID, um número virtual, essas chamadas não vão ter efeito nenhum utilizando slaves, nem esse sistema de backup, nada. Esse sistema é exclusivo para a chamada sainte. Bom, acho que o vídeo já ficou bastante longo, mas eu acho que eu consegui passar bem a ideia. Se vocês têm alguma dúvida que não conseguirem entender, deixe comentário aqui no próprio vídeo ou manda lá no grupo no Telegram. O grupo do Telegram, para quem não sabe, você já encontra aqui no GitHub mesmo. Na página inicial tem os links aqui embaixo dos grupos, em inglês, português e espanhol. Tá? Deixa lá o seu comentário, diz, olha, não entendi tal coisa, não ficou claro. Eu vejo se até regravo o vídeo. Tá ok, pessoal? Um abraço, até o próximo vídeo.